Esse é o momento mais importante do culto. Todos os momentos do culto são importantes, mas o momento da proclamação da palavra é o mais importante, porque não existe louvor sem palavra, não existe canto sem palavra, não existe oração sem palavra, não existe sacramento sem palavra. A centralidade do culto reformado é a palavra, é a pregação expositiva da palavra do Senhor. Louvado seja o seu nome. Então mantenha-se no seu lugar e atento à exposição da palavra. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26, palavra do Senhor que diz: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra que foi lida e que há de ser proclamada, mercê da tua misericórdia e da tua graça neste momento. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, que o Senhor esteja presente agora, aqui, nesse lugar. Que o Senhor possa falar de maneira clara, profunda ao nosso coração, como sempre tens feito a partir do púlpito desta igreja. Que cada ouvido e cada coração, que cada mente estejam cativos à tua palavra neste momento. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite é: Ouvistes que foi dito, não matarás. Queridos, nós temos aprendido até aqui na exposição contínua do Sermão do Monte. Aprendemos sobre o caráter do cristão nas bem-aventuranças. Depois tratamos das funções e o propósito do crente neste mundo, ser sal e ser luz. E em seguida nós aprendemos sobre a relação do crente com a lei, quando Jesus Cristo disse que ele não veio para abrogar a lei, pelo contrário, ele veio para dar cumprimento total à lei, em seus três aspectos: no aspecto judicial, no aspecto cerimonial e no aspecto moral. A partir do versículo 21, já lido nessa noite, Jesus passa então a apresentar o seu ensino a respeito da lei moral. Repito, a lei moral é eterna, porque reflete o próprio caráter moral de Deus. O ensino de Jesus entrava em absoluto contraste com o ensino dos fariseus e dos escribas. A força vital dos capítulos 5, 6 e 7, ou seja, de todo o Sermão do Monte, está compreendida no versículo 20, que diz: Porque vos digo que se a vossa justiça, Jesus se dirigia a seus discípulos, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E nós sabemos que havia zelo por parte desses religiosos. Um zelo equivocado, todavia, mas havia zelo. E a pergunta que podemos fazer nesse momento é: como poderemos então ter uma justiça que exceda a justiça dos escribas e dos fariseus? E é isso que Jesus vai tratar nessa noite. A partir do versículo 21, ele passa a nos ensinar, apresentando a verdadeira exposição da lei. E para isso Jesus profere 6 declarações particulares, estabelecendo um padrão de interpretação da lei do Senhor. Você vai ver no versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. No versículo 22 ele vai dizer, eu porém vos digo. O mesmo padrão vai se repetir no versículo 31. Também fudido aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu porém vos digo. E ele vai trazer a sua interpretação. No versículo 33,
Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. No versículo 34 ele vai dizer, eu porém vos digo, e vai trazer sua explicação. Versículo 38, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. E no versículo 39, eu porém vos digo. No 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E no 44, eu porém vos digo. Esse era o padrão de Jesus. Ele estava dizendo aquilo que os antigos ensinaram, ou seja, aquilo que os escribas, que os fariseus ensinaram, eu passo sob o crivo agora da minha interpretação. Eu digo para vocês, não presta, não vale e não deve ser colocado em consideração. O que Jesus estava fazendo não era estabelecer um novo padrão para a interpretação da lei moral, não. Jesus estava denunciando aqui que a tradição dos homens, na interpretação da lei moral de Deus, havia abandonado aquilo que foi desde o princípio. O que Jesus estava fazendo aqui era trazer a interpretação da lei moral que deveria valer para o coração de seus discípulos e não mais aquela porção que era ensinada pelos escribas e pelos fariseus. Eu, porém, vos digo. O que o Senhor Jesus está fazendo hoje comigo, com você, é examine o seu coração. E veja como você interpreta a minha palavra. Eu, porém, vos digo. A palavra do Senhor não está sujeita a particular interpretação. Eu não posso ter a minha interpretação particular da lei do Senhor, da palavra do Senhor e do Evangelho. Eu, porém, vos digo. A minha interpretação tem que ser a interpretação do Senhor Jesus. Porque somente o autor da lei pode trazer a verdadeira interpretação da lei. O que Jesus estava a fazer consistia em afirmar que ele próprio, Jesus, o Jesus de Nazaré, em carne e osso, o Filho de Deus conosco, era o autor da lei e por isso ele tinha autoridade, por ser o autor, de trazer a verdadeira interpretação da lei. Mas deixe-me aprofundar um pouco sobre o erro no qual os fariseus e os escribas labutavam. Os fariseus e os escribas diminuíam, reduziam o alcance do sexto mandamento, não matarás, que está aí escrito em Êxodo no capítulo 20, no versículo 13, vinculando a ele o texto de Números, no capítulo 35, versículos 30 e 31, que diz assim, todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes ele será morto. O que significa isso? O que eles estavam a fazer? Significa que os escribas e os fariseus torciam a lei moral do Senhor, de forma que ela se ocupasse tão apenas do caráter externo das ações. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Ou seja, eles jungiam esses dois textos bíblicos para dizer que apenas o tribunal humano, ou seja, o sinédrio, que julgava os crimes religiosos, deveria ser temido. E não o tribunal de Deus, que nem mesmo era citado pelos ensinos dos escribas e dos fariseus. Porque para os escribas e para os fariseus, se eles, como religiosos, não cometessem o homicídio propriamente dito, então a maldade que havia em seus corações não seria levada em conta. Estaria tudo bem. E o pior era que toda a população em Israel ficava sujeita à interpretação da lei que faziam os escribas e os fariseus. Mas a pergunta que devemos fazer agora é por quê? Por que eles ficavam tão dependentes assim? Precisamos voltar um pouco, queridos. Há cerca de 540 anos, quando a nação de Judá retornava do cativeiro da Babilônia, onde passaram 70 anos. 70 anos durante esse tempo, eles haviam se distanciado da língua hebraica e já não entendiam mais essa língua.
E passaram a falar em outro dialeto, no aramaico, língua falada por Jesus em sua época. Quando esses homens e mulheres, essa população volta do cativeiro, da Babilônia, chegam em Jerusalém, depois que o templo é reconstruído, que os muros da cidade são reconstruídos, no primeiro culto de ensino, eles não conseguiam entender a leitura da palavra do Senhor, porque estava escrita em hebraico. Não conseguiam entender. Então ficavam extremamente com o coração sangrando por causa disso, e choravam em alta voz, sendo necessário que Esdras, que Neemias, que os sacerdotes, que os levitas os auxiliassem, interpretando a lei, mostrando para eles o que era dito por Esdras, na leitura da lei em hebraico. E assim, queridos, apenas os religiosos tinham acesso ao hebraico. O povo, no geral, não. E por isso ficavam completamente dependentes, porque era impossível para eles, para a população, distinguir o que realmente ensinava a lei em hebraico, daquilo que era simplesmente a interpretação equivocada e absurda trazida a efeito pelos escribas e pelos fariseus. Vocês se lembram de algum fato semelhante na história da igreja? Sim. Isso aconteceria depois, na Idade Média, quando o acesso às escrituras do Antigo e do Novo Testamento seria de domínio apenas dos religiosos católicos. Ouçam, a missa era integralmente celebrada em latim. O sacerdote católico ficava de frente para o altar-mor e com as costas viradas para o povo e celebrava a missa numa língua que o povo não entendia, que era o latim. Por isso veio, então, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante colocou as coisas no devido lugar. Colocou a Bíblia acessível à população, de forma que a população pudesse examinar as Escrituras. Tanto que uma das bandeiras da Reforma Protestante é o livre exame das Escrituras. Mercê de Deus, Gutenberg inventou a imprensa. A Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado. Lutero já havia traduzido a Bíblia para a linguagem vulgar, para o alemão. De forma que agora o povo alemão poderia ter acesso ao texto sagrado. Para isso, um novo esforço, agora ensinar o povo a ler e escrever, para que livremente pudesse ter acesso às Escrituras. E vocês sabem a bênção que isso trouxe para toda a humanidade. Nós ainda hoje colhemos os frutos dessa iniciativa. Mas o que Jesus estava a fazer, como eu já disse, não era trazer uma nova interpretação, não. Jesus estava a retornar ao princípio, ou seja, a promover uma verdadeira reforma no ensino, a fim de remover toda e qualquer interpretação falsa trazida a efeito pelos fariseus e pelos escribas. E por isso, queridos irmãos, nós precisamos compreender que o verdadeiro caráter de toda a reforma cristã sempre será o reestabelecimento do caminho de retorno às Escrituras. Podemos dizer que Jesus foi o maior reformador, porque ele pegou a interpretação dos homens e lançou fora, e trouxe para nós a interpretação original. Isso é reformar. Reformar não significa renovar. Reformar não significa inovar. Reformar significa retornar ao princípio segundo o ensino que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja seu nome. Jesus não estava alterando a lei de Moisés, mas trazendo uma verdadeira interpretação. Portanto, não confundam Jesus como um mero mestre da lei, nem tampouco como um simples expositor da lei, como pretendiam fazer os escribas e fariseus que o povo acreditasse. Jesus era o autor da lei. Ele ensinava o que verdadeiramente importava, que era o espírito da lei e não a letra da lei. Ele estava dizendo, vocês precisam entender aquilo que é a força vital,
O Seitzleben, a força vital do texto está em cumprir a vontade do Pai revelada na letra da lei? Não. No espírito da lei. É por isso que mais lá na frente Paulo vai dizer, em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 4 a 6, olha que coisa interessante. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E esse Espírito aqui está grafado com E minúsculo. É o Espírito da lei que ele está se referindo. Ou seja, é o sentido da lei mais profundo. Porque a letra mata, mas o Espírito da lei vivifica. O que os escribas e fariseus traziam para o povo era apenas a letra da lei. E eles se escondiam na letra da lei para dizer que eram cumpridores da lei. Mas, queridos, no sermão de hoje nós vamos estudar o Espírito da lei. A interpretação da lei, especificamente voltada para o 6º mandamento, não matarás, trazida por Jesus Cristo. E para isso nós vamos responder algumas perguntas. A primeira delas: o homicídio acontece somente quando o assassinato acontece? O que você acha? Repito. O homicídio acontece somente quando o assassinato acontece, quando tirar a vida de alguém? É isto? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ora, os fariseus e os escribas atuavam na superfície do problema. Apenas a superfície. Na prática do homicídio, no ato propriamente dito. Por isso eles ensinavam que enquanto eles mesmos e seus seguidores não chegassem a praticar literalmente o homicídio, então estaria tudo bem. E assim eles podiam dizer que estavam observando integralmente a lei, sem qualquer falha. No entanto, fariseus e escribas perdiam integralmente de vista o espírito da lei. O que não abrange meramente o assassinato, de forma literal. Vai muito mais do que isso. Os escribas e os fariseus reduziam o alcance da lei a uma mera punição imposta pelo sinédrio. Ora, se você matar alguém, o sinédrio vai atrás de você. O japonês da federal naquela época era o sinédrio. Então ele vai atrás de você. Então cuidado. Mas havia um outro problema ainda mais grave, que se dava no fato de que jamais mencionavam o julgamento divino. Para eles, somente o julgamento pelo sinédrio passou a ter importância, porque era algo visto, e os fariseus gostavam de ser vistos. Não é verdade? Eram aqueles que iam para as esquinas, para as praças, para serem vistos por todos, e faziam eloquentes orações. E todos diziam, mas como eles oram bem. E quando jejuavam, fazia de forma que todos percebessem. E talvez alguém falasse assim, olha, não me ofereça nada hoje, porque hoje eu estou de jejum. Eles haviam reduzido tudo a uma questão legal. Eles haviam reduzido tudo a uma mera questão da lei na sua letra. Como se dissessem, se você matar, sofrerá determinadas consequências pelo sinédrio. Mas não tem problema se você vier a nutrir em seu coração sentimentos negativos contra seu irmão, desde que você não o mate. Não tem problema. E Jesus olha e diz, não é assim. E eu pergunto para vocês, qual seria então o efeito espiritual para a justiça dos fariseus e dos escribas em seus próprios corações? O efeito espiritual dessa interpretação dos escribas e dos fariseus para os seus próprios corações era um mergulho na própria vaidade, em dizer que cumpriam cabalmente o 6º mandamento, porque nunca assassinaram ninguém. Vocês percebem?
Percebem que eles reduziam o mandamento a uma prática de um crime, se esquecendo do caráter espiritual do mandamento, que é o mais grave. Eles não falavam do pecado, mas falavam do crime. Daquilo que atentava contra a vida na sociedade. O ponto de vista social era enfatizado ao extremo, mas o espiritual era esquecido, era negado, era deixado de lado. No outro diapasão, Jesus estava a dizer, não é isto que eu ensinei desde o princípio. Não. Não apenas isto que o 6º mandamento proíbe. Vocês estão transformando a minha lei num arremedo de lei, num rascunho de lei, num borrão da lei, numa mera silhueta da lei que foi entregue por Moisés lá no Sinai. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite também. Queridos, o ensino dos escribas e dos fariseus trazia tanto efeito na mente daquelas pessoas, que diz, Marcos, lá no capítulo 17, abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Marcos, no capítulo 17, versículo 17 a 22. Eu vou ler esse texto, eu queria que você prestasse atenção. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, reparem queridos, e Jesus fitando nele os olhos, o amou e disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus estava expondo aquele jovem a um teste. Porque ele estava com a mesma interpretação dos escribas e dos fariseus. Eu cumpro a lei. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu sou o cumpridor da lei. O meu passaporte já está carimbado para o céu. Era isso que ele acreditava. Jesus o amou. Porque viu sinceridade nas palavras dele, ele não falava algo que não acreditasse, ele acreditava naquilo, mas ele labutava em erro, e Jesus o submete a um teste. Vejamos então, já que você é o cumpridor de toda a lei, está faltando uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, entrega aos pobres. Veja a reação daquele jovem no versículo 22. Ele, porém, contrariado, repito, contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Às vezes nós ouvimos o sermão e saímos aqui contrariados, e é isso mesmo que tem que acontecer. O sermão tem que te demover do seu lugar de descanso, do seu lugar de tranquilidade, tem que mexer com os seus alicerces. E foi isso que Jesus fez com aquele jovem. Ele estava contrariado com a palavra do Senhor, porque ele já havia aceitado a palavra dos escribas e dos fariseus, que para ele lhe bastava. Agora ele encontra alguém, o chama de bom. Jesus já olha de maneira reticente, por que bom? Bom para ele eram os escribas e fariseus, não Jesus. Percebe? Queridos, quando aceitamos somente a letra da lei, nos esquecemos do espírito da lei. E nos esquecemos do seu conteúdo, do seu sentido. E se nós agirmos assim, podemos nos enganar, como aconteceu com aquele jovem. E podemos também nos persuadir de que somos considerados perfeitamente justos aos olhos da lei. E podemos dar mãos àquele jovem e sair com ele, contrariados com a palavra do Senhor que nos confronta, que nos desestabiliza.
Ouçam. Essa interpretação farisaica é comum em nossos dias. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer sobre outro alguém, olha, fulano não mata, não rouba, não adultera, não fala mal de ninguém, fulano é um justo. Só falta levantar a mão e aceitar Jesus. Como se houvesse justiça em nós. Como se nós não devêssemos ao Senhor. O nome disso se chama farisaísmo. Como na parábola de Jesus, que o publicano não ousa entrar no templo e fica batendo no seu peito, se chamando de miserável, de pecador. E o fariseu diz, olha, eu sou diferente desse aí. Ó. Eu cumpro a lei. Integralmente eu cumpro a lei. E o outro lá fora dizia misericórdia, Senhor. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Jesus então vem desmascar essa falácia, demonstrando para nós que enxergar as coisas dessa maneira é entender erroneamente o sentido da lei. Para Jesus, o não matarás não significa apenas não cometerás homicídio. Para Jesus, é ir além. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, filhos, vocês não tenham essa pretensão de dizer, como os escribas e os fariseus, que vocês são capacitados a cumprir toda a lei, porque vocês não são. Não são. Por isso examine o seu coração nessa noite. Para Jesus, o sexto mandamento não está relacionado somente com o homicídio físico e literal, mas com a ira sem motivo guardada no coração contra alguém. E você sabe que você tem essa ira no seu coração. E você sabe que você tem essa mágoa no seu coração. O Espírito Santo já te falou muitas vezes, e mesmo assim, você guarda a interpretação dos fariseus e dos escribas, ao invés de guardar a interpretação de Jesus. Para Jesus, a verdadeira maneira de compreender é a seguinte: quem quer que se encolerize contra seu irmão, sem qualquer causa justa, ficará sujeito a julgamento. Ele está dizendo, se você quer brincar com isso, então você pode brincar. Você não quer levar a sério? Não leve a sério. Mas isso é sério. É uma coisa séria. Ouçam. Na antiga lei transmitida por meio de Moisés, já havia todo esse conteúdo espiritual. Eu já disse, Jesus não estava inovando. Estava reformando, retornando ao princípio. A tragédia do povo judeu foi haver confundido todas as coisas. A tragédia do povo de Israel, do povo judeu, foi haver perdido a lei, assim como perdeu a língua hebraica. A antiga lei determinava que não deveríamos possuir ira sem motivo. Sempre foi assim. Porque quando a gente se ira sem motivo contra um semelhante, a gente se esquece que o nosso semelhante é um portador da imagem e da semelhança de Deus. E a gente se esquece também que somos tão pecadores quanto eles. Ou não? Os fariseus diziam que não. Odiar, nutrir ressentimentos, ter esse sentimento desagradável e maligno para com outra pessoa, sem qualquer motivo justo, é, para Jesus, homicídio. E a gente precisa ver isso de frente. O ódio e a ira são consequências de outros sentimentos. O ódio e a ira nunca vêm desacompanhados de outros maus sentimentos, que são também causas do homicídio. Por exemplo, as pessoas matam por inveja. As pessoas matam por causa do ciúme doentio. Ciúme é uma coisa boa, dentro do limite aceitável. Porque quem ama tem ciúme. E tem que ter mesmo.
Doentio, não. As pessoas matam por conta do orgulho ferido. As pessoas matam por causa da soberba da vida. As pessoas matam por causa da vaidade. As pessoas matam por desprezo, por desdém. As pessoas matam por inveja. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas quantos de nós prefere armazenar nos porões do nosso coração todos esses sentimentos malignos? Para Jesus, o homicídio acontece quando a ira sem causa se instala no nosso coração. Segunda pergunta: o homicídio acontece somente quando a ira sem causa acontece? Jesus vai dizer: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem ele chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja as palavras do mestre. Portanto, matar alguém é homicídio. Sim. Mas guardar ira sem causa no coração também é homicídio. Sim. Mas não para por aí. Para Jesus, às vezes que utilizamos expressões ou praticamos ações que manifestem desprezo contra os nossos semelhantes, também nos tornamos homicidas. Difícil, não? Em outras versões você vai encontrar: e qualquer que disser a seu irmão racá, será réu do sinédrio. Racá é uma expressão aramaica que significa sujeito, indigno, tolo, imbecil, idiota. É o racá. Aliás, você sabia que o idiotismo é o último grau da alienação mental que se caracteriza como a abolição total das funções da compreensão? É o idiota, que às vezes está na nossa boca, com tanta facilidade. Racá era o vocábulo empregado para indicar desprezo total por alguém. Era dirigir um insulto como sem igual. Dizer racá significava dizer que era uma pessoa terrível e que não era digna da nossa convivência. Isso é racá. Isso é terrível também aos olhos de Deus. Percebam. Jesus estava preocupado com o que havia dentro do coração. Dentro do coração? Sim. Se não, vejamos Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, o que Jesus diz. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, para que as mãos se lancem ao instrumento do assassínio, antes passou pelo coração. O coração é que habilita o corpo a agir para cometer o homicídio. Mas eu quero dizer para você, queridos, que nós não somos tão diferentes assim dos fariseus, não. Porque, afinal de contas, muitos de nós dizemos: eu nunca cometi homicídio, portanto eu cumpri o 6º mandamento. Estou livre de infringi-lo. Não estou ferindo. Mesmo que dentro do nosso coração esteja repleto dos piores sentimentos contra os nossos semelhantes. E é verdade que nós não tratamos de pecados como a contenda, como a inimizade, como se fosse homicídio. Quem aqui já tratou isso? Porque se alguém não se dá bem, a gente corta a relação. Simples assim. Viver até aqui sem você e vou continuar vivendo. Homicida é o que Jesus disse. Se você não tiver motivo, você é um homicida. O
desprezo ao próximo, que é um sentimento de zombaria ou de escárnio. É essa atitude que impele uma pessoa também a cometer homicídio. Porque, afinal de contas, nós somos melhores. E podemos brincar com essas coisas. Há 27 anos, vocês se recordam disso. Galdino Jesus dos Santos estava em Brasília com outros integrantes da etnia Pataxó-Ranhanhã para participar de reuniões com representantes do governo federal sobre conflitos fundiários envolvendo terras indígenas. Na madrugada do dia 20 de abril de 1997, após participar de eventos do Dia do Índio, Galdino chegou na pensão onde estava hospedado, na Asa Sul, mas foi impedido de entrar pela dona do local. Sem opção, aquele agricultor indígena de 44 anos decidiu repousar numa parada de ônibus a 20 metros da pensão. Que alternativa ele teria? Pouco depois, ele é acordado com o seu corpo em chamas. Porque 5 jovens ricos do Distrito Federal, um filho de ministro do TSE, outro filho de juiz, todos ricos, resolveram brincar de tacar fogo no índio. Qual foi o motivo, senão um motivo zombeteiro, do escárnio? Por que não fazer, já que nós somos ricos? E nós não somos como tal índio que dorme no banco da parada do ônibus. Galdino teve 95% do corpo queimado e após insuficiência respiratória e renal agudas, começou a expelir sangue pela urina. O estágio terminal de uma pessoa queimada. E faleceu horas depois. Galdino deixou esposa e 3 filhas. Mas quem se importa? Quem se importa com isso? Vocês percebem o que o Senhor está dizendo para nós? O que Jesus está dizendo hoje para mim e para você é que o homicídio acontece não somente quando a ira sem causa se instala no coração, mas quando desprezamos o nosso próximo. E desprezamos mesmo. Isso é tão forte em nossos dias, que hoje o denominado, o chamado bullying, virou moda na escola entre adolescentes e até entre crianças. Porque depreciar o outro é tornar o sujeito descolado, né? Zombar do outro é legal, é inteligente. Mas ninguém pensa naquele que está sendo depreciado. É como se as palavras de Jesus tivessem sido projetadas para a nossa época. E foram. E o bullying é tão sério que potencializa 3 vezes a possibilidade de suicídio entre adolescentes de 12 a 15 anos. Isso é triste. Como se isso não bastasse, agora há uma nova modalidade, o cyberbullying. Que aí a gente utiliza o quê? Utiliza a rede social, as mídias sociais, ofensas e agressões verbais na internet direcionadas a crianças, a adolescentes que não têm a estabilidade emocional para lidar com isso. Fotos são divulgadas, áudios, vídeos com o objetivo de constranger a outra pessoa. Agressões psicológicas no mundo virtual, brincadeiras ofensivas que tornam a humilhação pública. Falar mal de uma pessoa para outros canais digitais, satirizar a aparência de uma pessoa, marcar usuários em fotos e em publicações vergonhosas para aliá-lo àquilo que é publicado. Ameaçar, machucar, bater, difamar, tirar a vida de alguém, invadir contas pessoais como e-mail, perfis nas redes sociais, fazer piadas com a sexualidade das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Por isso cometem suicídio. O que Jesus está dizendo aqui é que esse tipo de comportamento aos olhos de Deus são comparáveis
homicídio. Porque esse tipo de conduta vai assassinando o outro aos poucos. Jesus está dizendo isso é racar. E racar é assassinato. Ora, precisamos nos lembrar que a Bíblia já condenou a roda dos escarnecedores ou não? Então, jovem, cuidado onde você se senta. Com quem você se senta. Cuidado. Jesus está dizendo que o homicídio acontece quando nos permitimos destruir a reputação do outro por meio de maledicências, e não somente destruindo a vida física de outra pessoa. E Jesus está dizendo, quem faz assim está sujeito ao fogo do inferno. Terceira questão. O homicídio acontece em toda forma de ira que possa existir no nosso coração? É isto? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Na Bíblia, queridos, nós vamos encontrar aqueles que são denominados de salmos imprecatórios. Quem já ouviu falar? Salmos imprecatórios é quando o homem de Deus, o escritor, o autor bíblico, orou ao Senhor, pedindo que o Senhor exercesse juízo contra determinadas pessoas. Com palavras duras até. E os salmos imprecatórios deixam muitas pessoas perturbadas. E alguns vão dizer, não, o cristão não pode agir assim, o cristão é diferente. Será? Será que o salmista, sob a inspiração do Espírito de Deus, proferiu juízo contra não apenas os seus inimigos, mas contra todos os inimigos de Deus e contra todos que abusaram da igreja no Antigo Testamento? Será que ele estava errado? Será que a teologia do Antigo Testamento está divorciada da teologia do Novo Testamento? Será que o apóstolo Paulo também errou no Novo Testamento, porque ele disse, irai-vos e não pequeis. Ou seja, ele diz que há a possibilidade de termos ira no coração e de não pecarmos. Ele está errado, então? Não. Porque essas duas coisas não são incompatíveis entre si de forma alguma. A ira que o nosso Senhor condena é aquela que não é justa. A ira santa sempre ocorreu no coração do próprio Cristo. Sempre. E deve também existir no nosso coração. O mesmo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Contra o pecado, o nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Não há como esse fato ser colocado em dúvida. Devemos nos irar pelo motivo justo. Porque Deus abomina o mal. A ira divina manifesta-se contra toda forma de maldade. E a sua ira se derrama contra toda maldade. Isso é doutrina bíblica. Vamos nos irar sim. Não contra o nosso irmão. Mas a ira justa, nós precisamos ter no nosso coração, gente. Como é que nós vamos aceitar o pecado? Como é que nós vamos aceitar tudo aquilo que faz mal aos nossos semelhantes? Não, não podemos. Queridos, o Deus bom do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ouça! Se fecharmos os nossos olhos para os salmos imprecatórios, devemos também deixar de considerar todas as palavras de juízo que foram proferidas pelo Senhor Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O mesmo Deus gracioso que andava na companhia de seus discípulos, abençoando crianças, se sentando à mesa com pecadores e chorando pela morte de um amigo, é o mesmo que trouxe juízo sobre Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito. E também é o mesmo que fez com que Herodes morresse comido de vermes, porque não deu glória a Deus. E é também o mesmo que estabelece duríssimas palavras de juízo no livro do Apocalipse. Então, Jesus não está dizendo para você não se irar. Não se ire contra o seu irmão. Mas você tem que se irar contra tudo aquilo que não é justo. E eu creio sim nas orações imprecatórias.
Quando o justo coloca o seu sentimento de ira justa na presença do Senhor, para que o Senhor exerça juízo. Não é o justo ir lá e fazer juízo. Justiça pelas próprias mãos. Não. É o Senhor. Eu quero concluir esse sermão com a última pergunta. Qual a pior consequência da ira no coração do cristão? Veja o que Jesus diz a partir do versículo 23. Preste atenção, querido, isso é tão importante. Eu queria tanto que você guardasse essa palavra no seu coração. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão, e em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Até aqui nós aprendemos que a interpretação de Jesus sobre o sexto mandamento nos proíbe de cometermos literalmente homicídio. Nos proíbe de guardarmos ira sem motivo no nosso coração. Nos proíbe de proferir insulto contra o nosso irmão. Talvez até aqui você possa dizer, pois muito bem, eu tenho me guardado de tudo isso. Eu nunca matei ninguém. Meu coração está livre de ira. Também não costumo insultar ninguém. Está tudo bem comigo. Será? Será que você é um daqueles que diz assim, muito bem, eu nunca cometi nenhum homicídio literal e também tenho guardado os meus lábios de proferir insultos contra o meu irmão? Mas será que está tudo bem entre você e Jesus? Enquanto, na verdade, a exigência, segundo a interpretação de Jesus, sobre o sexto mandamento não para por aí. Cumpre-nos ainda mais do que isso, estarmos na obrigação de dar passos necessários para a reconciliação. Como é difícil um primeiro passo para uma reconciliação. Não é verdade, irmãos? Porque tudo que conta para nós é o nosso próprio direito. Porque nunca estamos dispostos a abrir mão do nosso direito. Jesus, nos versículos 23 e 24, nos adverte do perigo de prestarmos culto ao Senhor, enquanto mantemos certas coisas não resolvidas em nossos corações. Os fariseus eram muito hábeis nessa manobra, porque sim, é uma manobra. E eles vinham frequentemente ao templo para apresentar minuciosamente seu culto ao Senhor. E trazia o dízimo, inclusive do endro, da hortelã, do coentro que nascia no seu quintal. Até isso eles tiravam o dízimo. Porém, todo tempo julgavam e condenavam o outro. Porém, tratavam o semelhante com desprezo. Eles evitavam qualquer despertamento da própria consciência, pensando que está tudo bem, porque afinal de contas, eu estou adorando a Deus, eu estou orando a Deus, estou oferecendo a minha oferta sobre o altar. Como se isso pudesse comprar Deus. Querido, se você traz a sua oferta para o altar do Senhor, se você deposita a sua oferta no gasofilácio, mas o seu coração está cheio de mágoa contra o seu irmão, como é que você pode fazer? Como é que você pode entender que isso é culto? E você percebe que nós incorremos no mesmo erro dos fariseus? Porque estou fazendo isto ou aquilo, estou envidando grandes esforços para esse particular ou para aquele, para trabalhar na obra do Senhor aqui e acolá. Estou sendo um elemento útil quanto a isso ou quanto àquilo, estou atarefado nessa obra e naquela obra.
então tudo bem se eu guardar um sentimento ruim contra o meu irmão. Tudo bem eu apresentar o meu culto ao Senhor. E Jesus está dizendo para você hoje, não está tudo bem. Não está. Você sabe que não está. O Senhor está dizendo para você nesta noite, você que quer cultuar ao Senhor de maneira agradável, que você primeiro deve caminhar na senda da reconciliação. Do contrário, o Senhor não recebe o seu culto. O que Jesus está dizendo é que a nossa adoração apresentada no altar, no mesmo tempo que nutrimos uma divisão com o nosso irmão, é um ato de manobra farisaica e ofensiva a Deus. É isto. O salmista expressa a questão, Salmo 66, versículo 18. Se no meu coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Que vaidade é essa? De guardar as minhas próprias coisas, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo como certo. E não é. O que Jesus está dizendo é que não há utilidade, é que não há propósito em orarmos a Deus, em cultuarmos ao Senhor, quando sabemos que nossos próprios corações laboram guerra contra o nosso irmão. O que Jesus está dizendo é que é impossível para Deus ter qualquer contato com o pecado. Isso que você carrega no seu coração é pecado. E que o seu culto é impedido, que a sua oração é impedida. Ou será que você não vai aceitar a interpretação do mestre? Ou será que como jovem rico, você vai preferir a interpretação dos fariseus? E você sabe que o Espírito Santo está falando com você. O que Jesus está dizendo é que o nosso culto nessas condições, guardando essas coisas ruins do coração, se assemelha àquele culto promovido por Saul. Vocês se lembram do culto de Saul? Pouparei as vidas de algumas pessoas, bem como da parte dos animais e do gado, para servirem de sacrifício a ser oferecido a Deus. Enquanto a ordem do Senhor era o quê? Dizimar tudo. O mal tinha que ser eliminado naquela hora. Mas o Saul tinha uma fórmula de culto diferente da fórmula que foi estabelecida pelo Senhor. Saul pensava que tudo estava perfeito e começou a adorar e a louvar a Deus, e repentinamente, porém, chega a figura do profeta Samuel e pergunta: Saul, o que você está fazendo? E Saul diz: eu executei as palavras do Senhor do meu jeito. Ao que respondeu Samuel: se executasse as palavras do Senhor, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de bois é esse que ouço? O que você fez? E Saul pontuou: eu resolvi poupá-los para culto a Deus. E Samuel sentencia: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vocês percebem como essas histórias bíblicas têm a ver com a nossa história? Percebem? Vocês percebem como o nosso coração é tão próximo ao coração de Saul? Percebem? Tem alguém aqui dentro que você não fala? Tem algum irmão que você corre dele? Tem alguma irmã que você corre para nem olhar? Se ele vier pelo corredor, você dá meia volta? Tem alguém assim? Se tiver, em nome de Jesus, deixa a interpretação dos fariseus da lei de Deus na sua vida e ouça e receba a interpretação do Senhor.
E nós imaginamos que Deus está ansioso pelo culto de domingo. O culto que nós vamos oferecer, e nós imaginamos um Deus suspirando ofegantemente, ansioso pelo nosso culto. Como somos ingênuos. Deus não precisa do nosso amor para se sentir amado. Deus não precisa do nosso louvor para se sentir louvado. Deus não precisa de você para nada. Mas Ele te dá a oportunidade de cultuá-lo. Porém não do seu jeito, mas do jeito dele. E nós estamos arrebanhando os nossos próprios bois e ovelhas da nossa desobediência para apresentá-los em sacrifício ao lado de Saul. Nosso coração está cheio de bois e ovelhas da desobediência. E queremos com isso oferecer culto ao Senhor. Eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar. E suposto Jesus diz, deixa aí mesmo a tua oferta, apressa-te e endireita as coisas com teu irmão, livre-se desse obstáculo. Somente depois disso você poderá voltar ao altar e trazer a sua oferta. Talvez você esteja pensando nesse momento, pastor, é tão difícil, não é? É difícil mesmo. Mas é a palavra de Deus, queridos. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Entre em acordo. É como se Cristo dissesse, sim, a questão é tão urgente e tão desesperadora que você precisa agir logo. Agir rapidamente, agir prontamente, sem demora, nesse instante, pois a situação é gravíssima. Hoje Jesus está dizendo, filho, filha, eu sou o seu resgatador, o seu justificador, o seu amigo que assumiu o seu lugar naquela terrível cruz. E nada eu te exigi em troca. Mas agora eu te digo, se há alguma questão pendente no seu coração contra o seu irmão, resolve logo. E somente depois me ofereça culto. Jesus está dizendo, talvez amanhã de manhã você não esteja mais nem aqui nesse mundo. Talvez amanhã de manhã você esteja indo para uma eternidade nessa situação embaraçosa. Por que você não se reconcilia logo com teu irmão? Então, entre em acordo com ele. Enquanto estás com ele a caminho. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua santa palavra. Nós que somos nada. Nós que apenas pecadores somos. Nós que somos frágeis demais. Nós que somos falhos. Ah, Senhor, nós que somos tão ingênuos. Que nos esforçamos tanto para justificar o nosso próprio erro. E nos enganamos tanto, entendendo que o Senhor vai receber a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa, Senhor, no nome de Jesus, que o nosso coração continue dessa mesma forma, como está agora. Preferindo a interpretação dos fariseus, do que a tua interpretação, Senhor. Então nos ajuda. É a oração que eu faço. Aplica a tua palavra no coração do meu irmão e da minha irmã e no meu coração. No nome de Jesus.